Questão 18. A vida de Deus. Em 4 artigos. Como o conhecer é próprio dos seres vivos, devemos, após a consideração da ciência e do intelecto de Deus, considerar sua vida. A esse respeito, são 4 as perguntas. 1. A quem pertence viver? 2. Que é a vida? 3. A vida convém a Deus? 4. Tudo é vida em Deus? Artigo 1º. A vida é comum a todas as coisas naturais? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a vida é comum a todas as coisas naturais. 1. Com efeito, o filósofo diz no livro 8 da Física que o movimento é como uma vida para tudo o que existe na natureza. Ora, todas as coisas naturais participam do movimento. Logo, todas as coisas naturais participam da vida. 2. Além disso, disse que as plantas vivem porque têm em si mesmas o princípio do movimento do crescer e do decrescer. Ora, o movimento local é por natureza anterior e mais perfeito do que o movimento de crescer e de decrescer, como se prova no livro 8 da Física. Logo, como todos os corpos físicos têm algum princípio de movimento local, parece que todos eles vivem. 3. Ademais, entre os corpos físicos, os mais imperfeitos são os elementos. Ora, a eles se atribui a vida, porquanto se fala de águas vivas. Logo, muito mais ainda, os outros corpos físicos têm vida. Em sentido contrário, Dionísio escreve: As plantas vivem pelo último sopro da vida. De onde podemos inferir que as plantas ocupam o último grau na ordem dos vivos. Ora, os corpos inanimados são inferiores às plantas. Logo, não lhes pertence o viver. Respondo. Por aqueles em quem a vida é manifesta, podemos entender quem vive e quem não vive. Ora, a vida cabe claramente aos animais. É o que se assinala no Tratado dos Vegetais. Entre os animais a vida é manifesta. Assim, deve-se distinguir os vivos dos não vivos, por aquilo pelo qual os animais se dizem vivos, a saber, por aquilo em que por primeiro a vida se manifesta e em que, por último, permanece. Com efeito, dizemos que, por primeiro, um animal vive, quando começa a mover-se por si próprio, e julgamos que vive tanto tempo quanto o movimento nele aparece. Quando, pelo contrário, já não tem por si mesmo movimento algum, mas é apenas movido por outro, dizemos que está morto, por falta de vida. Fica então claro que propriamente são vivos os que movem a si próprios por alguma espécie de movimento, quer se tome o movimento no sentido próprio como um ato do imperfeito, isto é, o que existe em potência, quer se tome num sentido geral, como ato do perfeito, como o conhecer e o sentir se dizem movidos, como diz o tratado sobre a alma. Assim é chamado de vivo tudo o que se move ou age por si mesmo. Os que por natureza não se movem nem agem por si mesmos, só serão chamados vivos por semelhança. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a palavra do filósofo pode ser entendida, seja do movimento primeiro e dos corpos celestes, seja do movimento em geral. Nos dois casos, porém,
O movimento se diz uma espécie de vida dos corpos físicos por semelhança e não propriamente. O movimento do céu está no universo dos corpos físicos, como o movimento do coração do animal, pelo qual a vida se conserva. Assim também, qualquer movimento natural está para as coisas naturais, como uma semelhança de operação vital. Portanto, se todo o universo corporal fosse apenas um único animal, de tal modo que este movimento fosse fruto de um agente interno, como alguns o afirmaram, seguir-se-ia que o movimento seria a vida de todos os corpos físicos. Quanto ao segundo, deve-se dizer que os corpos pesados e leves não lhes corresponde o movimento, a não ser quando estão fora de sua disposição natural, a saber, quando estão fora de seu próprio lugar. Em seu lugar próprio e natural, conservam-se em repouso. Ao contrário, as plantas e as outras coisas vivas se movem por um movimento vital quando estão em sua disposição natural, e não quando se aproximam ou se afastam dela, mas ainda na medida em que se afastam desse movimento, afastam-se de sua disposição natural. Além disso, os corpos pesados ou leves são movidos por algo extrínseco, seja pela causa geradora que lhes dá a forma, seja por uma causa que deles afasta os obstáculos ao movimento, segundo o livro 8 da Física. E assim, não se movem por si mesmos, como os corpos vivos. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que águas vivas são aquelas que correm continuamente. As águas paradas, como as das cisternas ou dos lodaçais, são chamadas mortas, porque não estão ligadas a uma fonte que jorre continuamente. Isto se diz por semelhança, pois na medida em que parecem se mover, assemelham-se à vida, mas não têm a vida no sentido próprio, pois não se movem por si, mas pela causa que as produz. Como acontece com o movimento dos outros corpos, pesados ou leves. Artigo 2º. A vida é uma operação? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a vida é uma operação. 1. Com efeito, nada se divide, a não ser por aquilo que é do mesmo gênero. Ora, a vida se divide por algumas operações, como deixa claro o filósofo no livro 2 sobre a alma, em que distingue a vida em 4 operações, a saber, alimentar-se, sentir, mover-se localmente e conhecer. Logo, a vida é uma operação. 2. Além disso, disse que a vida ativa é distinta da vida contemplativa. Ora, os contemplativos só se distinguem dos ativos, segundo certas operações. Logo, a vida é uma operação. 3. Ademais, conhecer a Deus é uma operação. Ora, assim é a vida, segundo o Evangelho de João. A vida eterna é que eles te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus. Logo, a vida é uma operação. Em sentido contrário, o filósofo declara que, para os seres vivos, viver é ser. respondo. Segundo o que foi dito acima, nosso intelecto, que é propriamente a faculdade de conhecer a essência das coisas como seu objeto próprio, recebe este objeto dos sentidos, cujos objetos próprios são os acidentes exteriores. Por isso, é a partir daquilo que exteriormente aparece da coisa que chegamos ao conhecimento de sua essência.
E porque denominamos as coisas como as conhecemos, como foi explicado acima, acontece que, ou mais das vezes, os nomes destinados a significar as essências das coisas são tirados de suas propriedades exteriores. Segue-se que estes nomes, às vezes, se tornam pelas mesmas essências das coisas, para significar as quais foram principalmente dados. Outras vezes, se tomam pelas propriedades de onde foram tirados, e nesse caso, de maneira menos própria. Por exemplo, o nome corpo foi dado para significar um certo gênero de substâncias, pelo fato de nelas se encontrarem as três dimensões. Por isso, o nome corpo é utilizado às vezes para significar as três dimensões, tomando-se o corpo como uma espécie de quantidade. O mesmo se deve dizer da vida. Toma-se o nome vida de algo que aparece externamente em uma coisa, que é o mover-se a si mesma. Entretanto, não foi dado esse nome para significar, e sim a substância a qual convém, segundo sua natureza, mover-se a si própria, ou determinar-se, de algum modo, a sua operação. Assim, viver não é mais do que existir em tal natureza. E a vida significa isso mesmo, mas sob uma forma abstrata. Como o nome corrida significa abstratamente ocorrer. Vivo não é, então, um predicado acidental, mas substancial. No entanto, vida é tomada às vezes, com menos propriedade, para designar as operações vitais, de onde vem esse nome. Daí escrever o filósofo, no livro 9 da Ética: Viver é principalmente sentir e conhecer. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que no texto citado, o filósofo toma viver no sentido da operação vital. Pode-se dizer também, e melhor, que sentir, conhecer e outras atividades desse gênero são assumidas às vezes como operações, e outras tantas como o próprio ser daqueles que as exercem. Assim, no livro 9 da Ética, se declara que ser é sentir ou conhecer. Isto é, ter uma natureza capaz de sentir ou de conhecer. E é nesse sentido que o filósofo divide a vida em 4 operações. Porque nesse mundo inferior existem 4 gêneros de seres vivos. Alguns, por natureza, são capazes apenas de alimentar-se e de seus efeitos, o crescimento e a geração. Outros, ademais de sentir, como os animais imóveis. As ostras, por exemplo. Outros ainda, de mover-se localmente, como os animais perfeitos, quadrúpedes, das aves, etc. Enfim, alguns são capazes de conhecer. É o caso dos homens. Quanto ao segundo, deve-se dizer que chama-se operações vitais, aquelas cujo princípio se encontram naqueles que as exercem, de modo que levam a si mesmos a exercê-las. Ora, acontece que existem nos homens não apenas princípios naturais de algumas operações, como as faculdades naturais, mas também princípios acrescentados, como os hábitos, que tendem, como que naturalmente, a alguns gêneros de operações, e que as tornam agradáveis. Por isso se diz, como por semelhança, que aquela operação que é agradável ao homem, a qual se sente inclinado, de que se ocupa e a qual orienta a sua vida, que esta operação é sua vida. E por isso se diz de alguns que levam uma vida luxuriosa, e de outros uma vida honesta. É desse modo que a vida ativa se distingue da vida contemplativa, e que conhecer a Deus se diz vida eterna. Quanto ao terceiro, está clara a resposta, pelo que foi exposto. Artigo 3º.
A vida convém a Deus? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que a vida não convém a Deus. 1. Com efeito, vivem os seres que se movem a si mesmos, como foi dito. Ora, a Deus não cabe mover-se, logo, nem viver. 2. Além disso, em tudo o que vive, deve-se encontrar um princípio de vida. Por isso, no tratado sobre a alma é chamada a causa e o princípio do corpo vivo. Ora, Deus não tem princípio, logo, não lhe cabe o viver. 3. Ademais, o princípio da vida, em tudo o que vive em torno de nós, é a alma vegetativa, que só se encontra nas coisas corporais. Logo, o viver não cabe às coisas incorpóreas. Em sentido contrário, disse no Salmo: Meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Respondo: ao máximo e propriamente a vida se encontra em Deus. Para esclarecê-lo, é preciso considerar que a vida sendo atribuída a certos seres, em razão de moverem-se a si próprios e não serem movidos por outros. Quanto mais perfeitamente isto couber a alguma coisa, tanto mais perfeitamente nela se encontrará a vida. Ora, entre os que movem e os que são movidos, encontram-se 3 tipos. 1. O fim move o agente. O agente principal é aquele que age por sua forma. Acontece que, às vezes, este agente age por meio de um instrumento que não age em virtude da própria forma, mas pela forma do agente principal. A este instrumento corresponde apenas a execução da ação. 2. Há alguns que movem a si próprios, mas não em relação à forma e ao fim que nelas se encontram em razão de sua natureza, mas somente em relação à execução do movimento. A forma pela qual agem e o fim em vista do qual agem e são determinados pela natureza. É o caso das plantas, que se movem crescendo e decrescendo, segundo a forma dada pela natureza. 3. Outros, ademais, movem-se não apenas em relação à execução do movimento, mas quanto à forma, que é o princípio desse movimento, forma que adquirem por si próprios. São os animais, cujo princípio de movimento é uma forma não dada pela natureza, mas recebida dos sentidos. Segue-se que quanto mais perfeitos forem seus sentidos, tanto mais perfeitamente moverão a si próprios. Assim, os que são dotados apenas do tato só terão movimentos de contração e de extensão, como as ostras, que pouco ultrapassam o movimento das plantas. Ao contrário, os que são dotados de uma faculdade perfeita de sentir, capazes de conhecer não apenas o que está junto deles, o que os toca, mas ainda o que se encontra longe. Estes se movem para o que está distante por um movimento progressivo. Ainda que estes animais recebem 2 sentidos, a forma que é o princípio de seu movimento. Entretanto, não são capazes de estabelecer por si mesmos o fim de sua operação ou de seu movimento. Essa finalidade é-lhes dada pela natureza, por cujo instinto se movem a agir pela forma apreendida pelo sentido. Eis porque, acima de tais animais, encontram-se aqueles que movem a si mesmos. Também, em relação ao fim, determinado por eles próprios, o que não se realiza, a não ser pela razão e pelo intelecto, é próprio destes conhecer a relação entre o fim e o meio, e ordenar um ao outro.
A maneira segundo a qual vivem os seres dotados de intelecto é mais perfeita, pois movem a si mesmos de maneira mais perfeita. É sinal disso o fato de que em um único e mesmo homem, o intelecto move as faculdades sensitivas, que por sua vez movem e comandam os órgãos, que executam o movimento. Por exemplo, nas artes. Vemos que a arte a qual compete a utilização do navio, isto é, a arte de navegar, instrui a arte que determina a forma do navio, e esta última instrui aquela arte que apenas executa, organizando a matéria. Embora nosso intelecto se determine as certas coisas, entretanto, outras lhe são estabelecidas pela natureza, como os primeiros princípios, a respeito dos quais não se pode pensar diversamente, e o fim último, que é impossível não querer. Por isso, ainda que se mova em relação a algo, contudo é necessário que, em relação a outras coisas, o intelecto seja movido por outro. Portanto, aquilo que por sua natureza é o seu próprio conhecer, e que não é determinado por outro, quanto ao que lhe é natural, isto é o que detém o sumo grau da vida, e este é Deus. Em Deus, por conseguinte, encontra-se a vida em seu mais alto grau. Por isso, o filósofo, no livro 12 da Metafísica, tendo mostrado que Deus é inteligente, conclui que ele tem a vida perfeitíssima e eterna, porque seu intelecto é soberanamente perfeito e sempre em ato. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, como se diz no livro 9 da Metafísica, há duas espécies de ação. Uma que passa a matéria exterior, como esquentar ou cortar. Outra que permanece no agente, como conhecer, sentir, querer. Há entre as duas a seguinte diferença. A primeira ação não é perfeição do agente que move, mas daquilo que é movido. A segunda, ao contrário, é a perfeição do agente, porque o movimento é o ato do que move. A segunda ação, por ser ato do agente, é seu movimento. A semelhança está em que, como o movimento é o ato do que move, assim também a ação de que falamos é o ato do agente, ainda que o movimento seja um ato do imperfeito, isto é, do que existe em potência. A ação de que falamos é o ato do perfeito, isto é, do que está em ato, como se explica no Tratado sobre a Alma. Por conseguinte, assim como conhecer é movimento, assim o que se conhece diz-se que se move. É o que leva Platão a dizer que Deus move a si mesmo, não, porém, a maneira como o movimento é um ato do imperfeito. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que, assim como Deus é seu ser e seu conhecer, assim também é seu viver. Por essa razão, ele vive de tal modo que não tem um princípio de viver. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que nos seres inferiores, a vida é recebida numa natureza corruptível, que necessita de geração para a sobrevivência da espécie, e de alimentação para a conservação do indivíduo. Por isso, nos seres inferiores, não se encontra vida sem alma vegetativa. Isto, porém, não ocorre nas coisas incorruptíveis. Artigo 4º. Tudo é vida em Deus? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que nem tudo é vida em Deus. 1. Com efeito, nos Atos dos Apóstolos, se afirma de Deus: Nele vivemos, nos movemos e somos. Ora, nem tudo é movimento em Deus. Logo, nem tudo é vida nele.
2. Além disso, tudo está em Deus como em seu primeiro modelo. Ora, as reproduções hão de ser conformes a seu modelo. Logo, já que nem tudo vive em si mesmo, parece que nem tudo é vida em Deus. 3. Ademais, Agostinho afirma que a substância viva é superior a qualquer substância não viva. Portanto, se o que não vive em si mesmo é vida em Deus, parece que as coisas estão em Deus mais verdadeiramente do que em si mesmas. Ora, isso parece falso, porque em si mesmas as coisas estão em ato, e em Deus, pelo contrário, em potência. 4. Ademais, assim como as coisas boas são conhecidas de Deus, e aquelas que são realizadas em determinado momento do tempo, igualmente as coisas más, e aquelas que Deus pode fazer, mas que nunca são realizadas. Portanto, se todas as coisas são vida em Deus, enquanto eles a conhecem, parece que também as coisas más, e as que nunca serão realizadas, são vida em Deus, já que ele as conhece. Isto parece inconveniente. Em sentido contrário, está escrito no Evangelho de João: O que foi feito, nele era vida. Ora, todas as coisas, exceto Deus, foram feitas. Logo, todas as coisas são vida em Deus. Respondo: como já se explicou, o viver de Deus é seu conhecer. Ora, em Deus, o intelecto, o conhecido, a própria intelecção, são uma única coisa. Logo, tudo o que se encontra em Deus, como conhecido, é seu viver, sua vida. E como todas as coisas que Deus fez nele estão como conhecidas, segue-se que tudo em Deus é a própria vida divina. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que as criaturas estão em Deus de duas maneiras. Primeiro, como contidas e conservadas pela força divina, no sentido em que dizemos que o que está em nosso poder, isso está em nós. Neste sentido, as criaturas estão em Deus, tais quais são em suas naturezas. É neste sentido que devemos compreender as palavras do apóstolo: Nele vivemos, nos movemos e somos. Pois nosso viver e nosso ser é causado por Deus. Segundo, as coisas estão em Deus, como naquele que conhece. Assim, estão em Deus por suas razões próprias, que em Deus nada mais são do que a essência divina. Por conseguinte, estando as coisas assim em Deus, são essência divina. E como a essência divina é vida, mas não movimento, segundo esta maneira de falar, as coisas não são movimento em Deus, e sim vida. Quanto ao segundo, deve-se dizer que as reproduções devem ser conformes a seu modelo, segundo a razão da forma, e não segundo o modo de ser. Pois a forma tem às vezes o modo de ser diferente na reprodução e no modelo. Por exemplo, a forma da casa, na mente do artífice, tem um ser imaterial e inteligível, mas na casa, fora da mente, tem um ser material e sensível. E assim, as razões das coisas, que em si mesmas não têm vida, são vida na mente divina, porque na mente divina elas têm o ser divino. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que se a matéria não fosse da razão das coisas naturais, mas apenas a forma, as coisas naturais estariam na mente divina, por suas ideias, mais verdadeiramente do que em si mesmas. Por essa razão, Platão afirmava que o homem separado era o verdadeiro homem,
ao passo que o homem material era homem por participação. Como, porém, a matéria é da razão das coisas naturais, deve-se dizer que as coisas materiais têm, mais verdadeiramente e de modo absoluto, o ser na mente divina do que em si mesmas. Porque o ser que tem em Deus é incriado, e o que elas têm em si mesmas é criado. Contudo, ser isto ou aquilo, ser homem ou cavalo, elas o têm mais verdadeiramente em sua própria natureza do que na mente divina, dado que o ser material pertence à verdade do homem, ao passo que elas não têm esse ser na mente divina. Eis porque a casa tem um ser mais nobre na mente do artífice do que na matéria. No entanto, com maior verdade, considera-se a casa que está na matéria do que daquela que está na mente do artífice. Pois a primeira é casa em ato, a outra apenas em potência. Quanto ao quarto, deve-se responder que, embora as coisas más estejam na ciência de Deus, enquanto nela compreendidas, entretanto, não estão em Deus, como criadas ou conservadas por Ele, nem como tendo sua razão nele. Pois Deus as conhece pela razão das coisas boas. Por esses motivos, não podemos dizer que as coisas más são vida em Deus. Quanto às coisas que não existirão em algum tempo, pode-se dizer que elas têm vida em Deus, no sentido em que viver significa o conhecer apenas, enquanto conhecidas por Deus, mas não no sentido em que viver comporta também um princípio de ação.